Quem promove de forma regular e sistemática o ódio que gera atentados como o que a gente presenciou essa semana em Brasília também precisa ser punido. Eu sou o Vinícius Baião, vou pedir para você já deixar o seu like, já se inscrever no canal. A gente sabe que a grande pauta da direita, da extrema-direita no Brasil para 2025 seria a anistia para os golpistas do dia 8 de janeiro. Essa foi a principal, inclusive, motivação das negociações que o PL fez com o Hugo Mota para seu apoio para a presidência da Câmara, né? A grande moeda de negociação que o PL estava levando para determinar o apoio ao Hugo Mota seria que ele pautasse em 2025 a anistia aos golpistas do dia 8 de janeiro, porque há uma ideia articulada de que seria possível, né, anistiando esses golpistas, continuar com o pensamento que levasse à reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro e que ele pudesse concorrer na eleição de 2026. O Bolsonaro não está inelegível por causa dos atos do dia 8 de janeiro, mas seria uma forma gradativa, né, de conseguirmos chegar a essa reversão, né, da elegibilidade de Bolsonaro. E aí a eleição do Trump, tudo isso foi, né, reforçando essa tese. Só que o atentado que aconteceu essa semana em Brasília deixa só mais evidente quando isso não é possível que aconteça, né? A própria relação desse atentado com o dia 8 de janeiro, ela foi feita pelo próprio autor do atentado, que se auto-explodiu. Ele deixou uma mensagem escrita, né, para Débora Rodrigues, que foi aquela golpista que escreveu com batom na estátua do Supremo, né? Ele deixou escrito que batom é feito para mulher se ficar mais bonita e que não era para ser usado em estátua de merda. Então, a própria relação do dia 8 de janeiro com o atentado que aconteceu essa semana foi feita pelo próprio autor do atentado. E a gente tem que lembrar também que num período de 3 anos, não foram só esses 2 atentados, nem 3 anos, né? Período de 2 anos, não foram só esses 2 atentados. No final de 2022, teve uma tentativa de atentado lá no aeroporto de Brasília, para tentar se criar o caos e tentar fazer com que o Lula não assumisse a presidência, né, algumas semanas depois. Então nós temos, em um período de menos de 2 anos, 3 atentados à democracia, às nossas instituições, que foram planejados e realizados, né? Por mais que não tenha tido sucesso ter um deles, eles chegaram até a conclusão desse atentado. E então a gente não pode de maneira alguma, né, pensar nessa anistia. E certamente essa explosão foi um balde de água fria para quem tentava lá no Congresso estimular, avançar essa pauta da anistia, né? Depois dessa autoexplosão, desse atentado acontecido na última quarta-feira, o tema parou, né? O próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse que não tem como pensar em anistia, então certamente essa pauta esfriou e ela não vai ser revertida, porque seria obviamente um estímulo para que outros golpistas tentassem agir da mesma maneira. Você não pode não dar a punição a quem se colocou contra a democracia naquelas ações do dia 8. Então, essa pauta está enterrada de vez. E mais do que isso, a gente tem que ir além, porque não basta que não se tenha a anistia. A gente tem que pensar também em quem promove, né, esse tipo de pensamento que gera essas ações. Assim, a gente sabe que há, por parte da extrema-direita brasileira, uma articulação de desenvolvimento e difusão de um pensamento que elege inimigos no país, né? Elege o Alexandre de Moraes como vilão, elege o Supremo Tribunal Federal como um grande inimigo da nação e vai estimulando, né, com que esses atentados possam acontecer, né? Talvez não seja dito textualmente para se fazer atentados, mas quando você coloca um inimigo fictício, né, um inimigo fictício como um grande potencial de destruição, tal, tudo isso, você estimula, ainda que de maneira involuntária, com que pessoas tomem essas atitudes. Então, esse caso não pode ser simplesmente tratado como o caso de um lobo solitário. Ele não agiu sozinho. Ele não agiu sozinho. Porque ele foi estimulado por uma corrente de pensamento que faz com que ele pense dessa maneira. Então a gente precisa punir, criar mecanismos para punir quem de forma sistemática, organizada, promove esse pensamento. E ele tem uma relação clara, né, com o próprio PL. Ele foi candidato a vereador pelo PL numa cidade de Santa Catarina. E, obviamente, a gente pode pensar assim, mas a pessoa se filiou, foi candidato, não tem relação nenhuma com cúpulas partidárias, né? Não seria
um filiado ao PL de, né, graúdo, mas o número que ele concorreu na eleição mostra de alguma forma um outro tipo de relação. A gente sabe que temos números nas eleições dos partidos que eles são os números mais nobres, que eles são entregues, né, àquelas pessoas que têm algum tipo de prestígio no partido. Por exemplo, o final 1000, então assim, 10 mil, 13 mil, 15 mil, 22 mil no caso do PL, é um número nobre. O 123, 13 123, 14 123, 20 123, 22 123 é um número nobre, porque são números fáceis de serem decorados, né? E o número desse autor do atentado era o 22222. Esse é um número muito nobre, que só é entregue a pessoas que têm algum tipo de prestígio junto àquela cúpula partidária. Pode ser que ele não tenha nenhum tipo de prestígio em relação com o PL nacional, por exemplo, mas pelo menos no seu município ele gozava de prestígio perante, né, os dirigentes da instituição. Então a gente tem que entender qual é essa relação. A gente está falando de um autor de um atentado que não é o primeiro atentado, nós tivemos outros dois, né? Felizmente, o lá do aeroporto no final de 2022 ele não aconteceu, ele não teve sucesso, mas foram 3 atentados contra a democracia, contra esses inimigos que são criados para que esse grupo se coloque contra. Então, a gente precisa criar mecanismos urgentes. A palavra é essa. Então, a palavra de ordem é nenhuma anistia aos golpistas do dia 8 de janeiro e punição para aquelas pessoas, aqueles grupos políticos que organizam o pensamento que fazem com que esses atentados aconteçam.